Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoada riqueza do Todo-Poderoso Deus, trunfo do Senhor. Você é príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 18, versículo de número 9. Obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós, você que faz comentário, pedido de oração, você que se inscreveu no canal, sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente, é muito fácil, as letrinhas azuis, é um link, tanto em cima ou embaixo no vídeo. Você clicou ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? 1 Samuel 18, versículo de número 9, está escrito assim, ó. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Então, vamos falar um pouquinho, falamos no café passado sobre a síndrome, né, de Beta. Então, tem várias síndromes, né? Você já ouviu falar em síndrome, que é um conjunto de itens, né, que a pessoa carrega consigo, né, de análise, que faz com que a pessoa tenha aquilo. Por exemplo, existe a síndrome, você já deve ter ouvido falar de Estocolmo, que é quando a pessoa fica muito tempo presa por um sequestrador, por alguém desse tipo, ela acaba tendo afinidade, defendendo aquela pessoa, né? Então, não é síndrome que é desenvolvida por causa desse problema que a pessoa passa, esse trauma que a pessoa enfrenta. Existe também a síndrome de Peter Pan, que é aquela pessoa que às vezes já está velho, um filho que não sai de casa, não quer assumir responsabilidade, quer sempre ser filho, como uma criança dependente. Existe também a síndrome do pânico. Você já ouviu falar? Pessoa que tem pânico, né? De qualquer coisa que aconteça, ela entra em pânico. Ela tem medo, por exemplo, de elevador, lugar fechado. Ela sofre com essa síndrome do pânico. Existe a síndrome também de abstinência. A gente lida muito com isso. Pessoa que para de usar droga, né? Às vezes está em tratamento, para de fumar, então ela entra naquela abstinência, aquela síndrome de abstinência. Existe a síndrome do coração partido, né? Que é um trauma, um estresse muito grande que a pessoa enfrenta e o miocárdio, o coração começa a sentir, tá? Por causa daquele problema sério que a pessoa enfrentou, uma traição, né? Uma perda. Existe também a síndrome chamada de das pernas inquietas, né? Que a pessoa vai dormir e não consegue parar as pernas, mexe com as pernas, movimenta as pernas toda hora. É uma síndrome que a pessoa desenvolve. Existe a síndrome da lágrima de crocodilo, né? Também existe essa síndrome, é uma paralisia que às vezes dá facial, né? E a pessoa tanto sorrindo ou triste, as lágrimas começam a descer do nada, né? Existe outra síndrome mais que nós poderíamos falar, de Down, né? Ninho vazio, assim vai. Mas a síndrome que nós falamos no café passado é a síndrome chamada de Beta, né? Nós falamos sobre aquele peixinho e falamos na vida, por exemplo, de Caim, ocorreu isso, que é a pessoa que não suporta conviver com outro, que seja elogiado, que seja aceito, que seja reconhecido mais do que ela. E quem viveu essa síndrome também, nós podemos detectar na palavra de Deus, foi Saul, o rei Saul. Se lembra que ele foi consagrado por Samuel, né? Mas
quando chegou o dia da sua consagração, ele se escondeu no meio das bagagens. Ele não queria ser consagrado. Ele não queria se tornar rei. Mas depois que ele se torna rei, ele se apaixona pelo trono de tal maneira que ele é capaz de matar qualquer um que o ameaça. E você conhece, né? Pela vida dele, a perseguição que ele teve implacável à vida de Davi. É por isso que aqui nós lemos esse texto, porque foi logo depois que Davi retorna agora como general de uma batalha, que ele é vencedor, e as mulheres começam a cantar. Aquela canção foi o suficiente para Saul ficar tão incomodado e agora tentar tirar a vida de Davi. Quando ele escuta que as mulheres, aquelas mulheres que, né, os seus maridos iam para a guerra, seus filhos iam para a guerra, estavam aguardando o retorno, e quando os comandantes chegavam com seus filhos, com seus esposos, em segurança, havia uma alegria tão grande nessas mulheres que elas começavam a cantar, a instituir um cântico, né? E nesse cântico que fizeram, falava que Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Pronto, ouvindo isso, né, foi o suficiente para Saul começar a mostrar a sua síndrome de beta, né? Que é aquele que não suporta o outro. Quem não gostaria, na sã consciência, para e pensa, de ter no seu exército um camarada igual o Davi, que ia para a batalha e matava tantos, né? Desbravava, né, contra o inimigo, derrotando o inimigo. Quem não gostaria de ter na sua empresa alguém que se destaca de tal maneira, sendo o melhor? Quem não gostaria? Mas infelizmente, quem sofre dessa síndrome de beta, ela não suporta que outro seja igual ou melhor a ele, né? Aonde ele faz qualquer negócio para eliminar o seu amigo que ele vê como concorrente, né? Vê que o texto diz lá atrás que Saul amou Davi, amou profundamente a Davi. Quando Davi, veja só, venceu o gigante Golias, quando trouxeram Davi até ele, pergunta de quem ele é filho. Ora, ele já sabia. Você vê que a pessoa que desenvolve essa síndrome de beta, ela dá mais valor às coisas, a objetos, do que pessoas. E pessoas, às vezes, que convivem com ela, né? Você vê que Davi já tinha sido 2 missões, o próprio Saul já tinha enviado na casa de Jessé. Primeira vez, fala até o nome de Davi, fala, envia-me o teu filho Davi, porque eu preciso de um tangedor, de um tocador de harpa. E quando ele vai lá, toca para o rei, e o rei, que estava possuído por demônios, fica liberto, traz a libertação para ele. E a segunda vez, ele manda de novo uma comissão a dizer a Jessé, eu preciso do teu filho aqui no meu palácio. Então ele conhecia Davi. Presta bem atenção. Essas 2 situações provam isso. E a terceira, né, nessa segunda, ele pede, dizendo, eu preciso dele para tocar harpa para mim e ser meu escudeiro, ou seja, cuidar dos meus armamentos, né? E Davi ficou à disposição do rei. Ele bem conhecia Davi, mas quando Davi vence a batalha, ele pergunta, de quem esse menino é filho? Por quê? Às vezes a pessoa lida com uma outra, mas não valoriza, né? Nem conhece, ou seja, desconhece a pessoa que está junto dela, trabalhando e abençoando ela. Como Davi estava ali abençoando, sendo a pessoa, o agente de libertação na vida de Saul, porque tocando a harpa, louvando a Deus, os demônios não ficavam, né? Ele ficava liberto dos demônios, o rei Saul ficava liberto dos demônios, e ao mesmo tempo ele cuidava do armamento para preparar para a guerra, para ele ir para a guerra. Quer dizer, um camarada que ele
Era para conhecer, mas ele pergunta, quem é esse? Ele, filho de quem? Né? E pergunta, o chefe lá, general, ele não sabe, aí ele vai perguntar ao próprio Davi. Davi falou, eu sou filho de teu servo, Jessé. Ora, ele já conhecia, quer dizer, convivia com ele, mas não o conhecia. Por quê? Porque dá mais valor a objeto, às coisas, do que o ser humano. Essa palavra para você meditar. Quem sabe você não está vivendo essa síndrome, né? E dá mais valor aos bens materiais do que o ser humano. Dá mais valor ao seu trabalho, às suas conquistas, do que a sua família. Do que alguém que te protege, alguém que faz alguma coisa importante para você. Não é verdade? Olha o preço que Saul pagou, porque a partir daí ele passa a perseguir Davi. Ele tinha que ter dado a filha Merabe para Davi. Ele tinha prometido 3 coisas, né? Ele tinha prometido riqueza a quem ganhasse ao gigante, vencesse o gigante. Ele tinha prometido casar com a sua filha, Merabe, e tinha prometido isentar de impostos a família. E na verdade nada disso ele cumpriu com Davi. Agora ele disse, você quer minha filha? Eu quero que você destrua, ou seja, numa batalha, os inimigos, né? Aos filisteus. E Davi foi para essa batalha, uma batalha difícil, e venceu a batalha. Quando ele volta, ele já tinha dado a filha para Adriel, para outro oficial dele lá, e não deu para Davi. Mas alguém comentou que Mical era apaixonada em Davi, era louca para casar com ele. Então você vê, o rei agora vai sacrificar até a própria filha. Em troco de quê? De tornar-se um laço, ele fala isso. Ela vai se tornar um laço, né? Com quem diz? Eu não sei se ela era, né? Ele conhecia bem como pai, ela era um laço realmente, né? Mas era uma maneira de que ele agora disse, se você quer casar com a minha filha, você não tem condição. Ele era para ter, porque ele venceu o gigante, ele era para ter riqueza. Mas como Saul não cumpriu com ele, diz para ele, eu quero 100 prepulsos dos filisteus. E ele então vai à batalha, e não mata 100 não, ele mata 200 filisteus e traz para ele, para pagar o dote. Mas por que ele fez isso? Para Davi arriscar a sua vida, porque o desejo dele é que Davi perdesse e fosse derrotado em alguma batalha, fosse morto. Mas a Bíblia diz que Deus era com Davi, né? Então às vezes tem gente que se levanta contra nós, e essa pessoa que tem essa síndrome, ela trabalha assim. Aparentemente ela está com você, ela gosta de você, mas na verdade ela faz tudo para destruir aquele que é uma ameaça para ele. Olha que Davi não foi o autor do cântico daquelas mulheres. Ele não pediu elas para cantar aquilo. Aquilo foi uma coisa natural que ocorreu, né? Mas quem sofre dessa síndrome de Beta, ela não suporta ver o outro se dar bem, ser elogiado. Não é verdade? Então ela faz tudo para destruir, e se for preciso leva até a morte. Já falamos sobre vários tipos de morte. Você pode matar uma pessoa isolando uma pessoa, você pode matar uma pessoa destruindo a moral dela, a índole dela, e tantas maneiras, né, de você matar. Mas esse aqui chegou ao ponto de, olha só, pegar uma filha, né, que era Merabe, que não perguntou a ela se ela gostava de Davi ou não, e prometeu a Davi, mas não cumpriu, deu para outro. Depois pega a filha Mical, mas pega ela como laço, dá para Davi casar com ela como um laço, para preparar para, né? Porque nessa de pedir esse dote dessa maneira, ele arriscou a própria vida, que ele poderia ter morrido, correu o risco de morte. Mas
Agora, não satisfeito, ele tenta com o filho, Jonathan. Mas Jonathan achou por bem não fazer uma injustiça dessa. E perguntou, pai, o que ele te fez para o senhor desejar a morte dele? E por fim, não satisfeito, agora como o genro Davi estava, Saul, os demônios possuem novamente, Davi vai lá, toca a sua harpa, ele fica liberto, mas a ira que estava no seu coração, mesmo sem os demônios estando possuindo ele, porque ele estava liberto agora, ele passa a mão na lança e joga contra Davi. E a Bíblia diz que ele fez isso por 2 vezes, tentando encravar Davi na parede, matando Davi. Davi teve que fugir. E não satisfeito, descobre onde Davi está, lá junto dos profetas, né? Envia comissão lá, e são possuídas pelo Espírito de Deus, e começam a profetizar. 3 vezes ele mandou. Primeira veio o diagnóstico que não, que eles foram tomados pelo Espírito de profecia. Mandou a segunda comissão a mesma coisa, a terceira a mesma coisa, e agora, ele não satisfeito, ele vai. Está com Samuel, junto lá de Davi, buscar Davi, chega lá, também ele começa com ser possuído pelo espírito de profecia, e que dá tempo de Davi fugir para o deserto. Ele viveu uma vida tentando matar Davi. Por quê? Porque não suporta ninguém. Cuidado, analisa isso. Se alguém for melhor do que você, eu sempre digo isso, graças a Deus por isso, foi igual você, igual falaram com Moisés, eu disse isso aqui, né? Tem uns profetizando, ele falou, quisera que todo o arraial profetizasse. Eles acharam que Moisés ia achar ruim, repreender, porque estavam profetizando como o próprio Moisés profetizava. Então, se alguém faz alguma coisa tão bem quanto você, Deus seja louvado. E se faz melhor, Deus seja louvado. Procura melhorar igual o outro, né? Aprender com quem avançou mais. E isso é uma pessoa sadia, equilibrada, né? Mentalmente e até espiritualmente. Mas infelizmente tem pessoas que são abaladas pelo avanço do outro, pelo destaque do outro. Ele não suporta ver isso. É o que acontece na vida de Saul, que a gente pode qualificar aqui como um dos personagens bíblicos que viveu a síndrome de Beta, certo? Passou uma vida toda, ao invés de reinar, parou de dar atenção para o povo, parou tudo, porque o desejo dele era eliminar Davi. Só não eliminou porque Deus era com Davi e havia um propósito na vida de Davi. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas que sofrem dessa síndrome de Beta, né? Por quê? Porque elas, mais cedo ou mais tarde, vão se manifestar. É só ver você ser elogiado, é só ver você estar em destaque, elas vão se levantar e você vai conseguir detectar isso. Lembra? Saul era belo. Lembra? Saul era o mais alto da tropa, forte, guerreiro, né? Como Beta, que é destaque, aquele peixinho, é lindo ao ver no aquário, mas não suporta outro se colocar junto dele, ou ele mata ou ele morre, mas ali no seu espaço não ficará. É a realidade hoje de muitas pessoas vivendo isso, infelizmente, né? E isso acontece até dentro da igreja, que não deveria, mas acontece, né? O próprio Jesus chamou 12 a dedo, e dentre eles tinha um chamado Judas, que não suportou, né? E acabou traindo o mestre, vendendo ele por 30 moedas de prata. Fazer o quê, né? Pastor, não podia acontecer isso na igreja, mas também não podia acontecer com os apóstolos. Mas não aconteceu. Isso é para provar que essa síndrome, né, que anda com a pessoa, é
quase impossível mudar, porque depende dela detectar esse mal e repreender no poder do nome de Jesus. Claro que ela vai ser liberta se ela detectar. Agora, muitas vezes a pessoa não aceita e ela maquina o mal, né? Como que ninguém fica sabendo, quer dizer, de uma maneira tal que ninguém percebe até o momento dele colocar o seu plano em prática, né? E agir contra aquela pessoa e tentar de todas as maneiras eliminar, como Saul fez, todas as maneiras tentou eliminar, né? Com as suas filhas, com o seu filho, e por fim, até chegou a matar o sacerdote, o sumo sacerdote, e os outros, parece 70 sacerdotes, mandou passar fio da espada, por causa de Davi, porque deram comida a Davi. E não só isso, você lê o texto, ele manda matar aquela cidade toda, mulheres, crianças, mães, né? Avós, todos ao fio da espada, por causa da ira que se levantou. Essa síndrome é terrível. Deus tenha misericórdia de nós e procure fazer um diagnóstico de si mesmo. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, né? Então examine-se a si mesmo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, coloca nas tuas poderosas mãos essa vida que está recebendo a tua palavra gloriosa. Abençoa de uma maneira tremenda e maravilhosa. Toma nas tuas poderosas mãos, meu Pai, ó Senhor dos céus e da terra, todas as autoridades constituídas. Coloca nas tuas mãos também, meu Pai, a Camila e o Reinaldo, em especial a Júlia, a sua filha, Pai amado, em nome de Jesus. Eu oro também pela minha filha, a Vanessa Loureiro. Eu oro também, meu Pai, pela causa dela. Eu oro pela Áurea Afonso. Coloco nas tuas mãos, meu Pai, a Áurea Afonso Nau e família, lá de Maceió, Alagoas. Também nas tuas mãos coloca a Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, a vida dela, sua família, seus filhos e netos. Eu oro também pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, pela Maria Helena de Souza Ferreira e família. Eu oro também pela Alcina Lúcia, a causa da tua filha. Toma nas tuas mãos, a Yolanda Pinho, coloco nas tuas mãos, dá saúde, meu Pai. O Senhor pode fazer um milagre na vida dela. Eu oro também, Senhor, pela pastora Rosaura Marques e família, pela sua causa. Oro pela Marilda Simões Nunes e família. Também oro, Deus amado, pelo DJ Ronaldo Pitbull, seu filho e família. Também Eliana Guerra e família. Oro também pela Desailly Richard e família. Ele é mestre supremo lá dos Illuminates, assistindo o nosso vídeo lá em São Chelanando, lá na Coreia, meu Pai. Coloco nas tuas mãos, Coreia do Sul. Também apresento o Senhor, meu Pai, que o Senhor converta o coração, o Senhor trabalhe nessa vida no poder do nome de Jesus. Eu oro também, meu Pai, oh, meu Deus Todo-Poderoso, pela Lindalva Bassani e família lá de Embu das Artes, São Paulo, em nome de Jesus. Anderson Menorzinho também, família, lá de Vitória da Conquista, Bahia, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí bastante, vamos compartilhar